Oi, gente, tudo bom? Eu sou Andréia Pinheiro, do canal Mistério Astrológico. Estou aqui para trazer a mensagem do povo cigano para essa sexta-feira. Diga-se de passagem, um recado amoroso, um recado de amor romântico. Vamos ver o que o povo cigano tem a nos revelar. Vamos ver a primeira energia aqui. Os pássaros. Uma energia de comunicação. Para quem está afastado, vem uma reaproximação, vem aquela chance de colocar os pingos nos is, conversar, trocar uma ideia, passear, ok? Vamos lá? Carta, olha, carta da cegonha, carta de novidade, a carta dos lírios, a carta do sentimento, a carta que traz aquela paz de espírito, entendeu? Isso é muito fundamental para que os relacionamentos fluam, ok? Por mais que tenha um estresse aqui, outra acolá. A torre. Muitas vezes precisamos conversar, precisamos, ó, a cigana, precisamos deixar nosso orgulho de lado e para derrubar essa torre, porque muitas vezes o nosso orgulho não deixa que a gente elimine aquilo que está prejudicando o nosso relacionamento, que está prejudicando o nosso lance, etc e tal. Muitas vezes poderíamos estar ali vivendo felizes, contentes, com essa energia maravilhosa aqui dos lírios, tudo mais, mas a torre, aquela energia da torre está ali no meio, no centro. Só que não é para todo mal assim. A torre é algo que devemos excluir. A torre, ela representa aquilo que está atrapalhando o relacionamento, o que está atrapalhando, aquilo que nós sabemos, mas não tomamos uma atitude, entendeu? E o que? Aqui mostrando pessoas nessa sexta-feira que já sabem qual o problema e resolvem, né, se mexer, né? Se mexer. Quando a gente gosta, quando a gente tem um sentimento por alguém e sabe que a pessoa também tem um sentimento pela gente, tipo, não custa nada a gente conversar, a gente às vezes deixar um pouquinho o orgulho de lado, às vezes, sabe aquela comunicação, às vezes aquela pessoa que gosta de ti, tá louca pra trocar uma ideia contigo, mas tá bloqueado, tá bloqueada, tá entendendo? Isso aí é como se bloqueasse de vocês acertarem algumas arestas, algumas coisas que estão ali atrapalhando. Porque vem comunicação, vem aproximação, entendeu? Muitos casais aqui já passaram poucas e boas, mas hoje em dia são vitoriosos. Pessoas que já passaram poucas e boas e hoje em dia amadureceram, entendeu? Então, o povo cigano mostrando, vamos agir com maturidade, porque com maturidade é muito mais fácil de tu raciocinar, saber o que fazer, saber o que dizer. Não custa nada conversar, não custa nada trocar uma ideia, porque aqui mostra pessoas que se gostam, ó, olha aqui, ó, pessoas que se gostam bastante. Outra coisa, tem alguém aqui, ó, que se aproxima. Aqui é uma energia masculina. Tem alguém que tá tá ansioso, tá querendo se aproximar de ti, querendo conversar, querendo falar,
Pode até ser essa pessoa que está bloqueada aí. E vocês se gostam bastante. Não é que vocês se gostam, vocês... é como se completassem, entendeu? Mas, como eu disse, às vezes o orgulho atrapalha, né? Então temos que deixar o orgulho de lado. O povo cigano é um povo sábio. Jamais deixaria um recado para quem se gosta, para quem tem um relacionamento, ou está formando um relacionamento saudável, não aquele relacionamento tóxico, não é aquilo que te atrapalha, que te deixa com baixa autoestima, não. É algo que vem para brilhar, entendeu? Que vem para brilhar. E nada como uma sexta-feira, né? Para trocar aquela ideia. Mas já pessoas que estão em algum relacionamento tóxico, um relacionamento que tu não evolui, só regride, aqui mostrando final de ciclo. Isso não te deixando não te deixando triste, não te deixando para baixo, te mostrando a força que tu tens, porque chega esse final de ciclo e ao invés de tu sentir aquela tristeza, aquela coisa, tu sente um alívio, entendeu? Tu sente um alívio. Olha aqui, olha que lindo aqui. As alianças. Aqui mostra, aqui nessa mensagem dessa sexta-feira, essa mensagem do povo cigano que mostra muito amor envolvido, mas também coisas a serem resolvidas, entendeu? Coisinhas, às vezes coisas banais, coisas minúsculas que precisam ser resolvidas. Sentimentos, pessoas começando um relacionamento, algumas apenas trocando uma ideia em rede social, etc. Mas algo promissor. Tem muito aqui, muitas coisas, muitos relacionamentos que vão se firmar. Mas o povo cigano pedindo, dizendo, alertando, ajam com sabedoria, ajam com discernimento, ok? Às vezes não é só, vou enfeitar, vou ajeitar a minha estética, o meu lado físico e vou conquistar a pessoa. De repente conquista conquista entre aspas, né, um mês, e mais alguns dias, sei lá, mas aquela verdadeira conquista, quando a pessoa te conhece e tu conhece a pessoa, onde vocês têm um papo bom, um papo cabeça, isso que está importando. Isso que importa muito. Tem aqui relacionamentos que estão começando, que vão se firmar e vão se firmar bem. Vão se firmar bem. Aqui, sabe? São pessoas que são maduras, independente da idade. São pessoas maduras que conversam, que trocam uma ideia legal, entendeu? Isso aí fazendo muito bem. E nessa sexta, mostra muitas pessoas se aproximando porque sentem falta, porque estão distantes. Tem muito aqui também nessa sexta-feira mostrando reconciliação. Reconciliações aí, gente. Reconciliações. Aqui. Às vezes algo que parecia que não vai andar, é algo que... Mas olha aqui, ó. O trevo no meio, ó. Ele renasceu no meio das pedras. Tá entendendo? Aqui mostrando a vinda de alguém, o retorno de alguém. E pessoas que estão num afastamento, não digo de longa data, mas tem aqui uma reaproximação, e uma reaproximação onde os dois vão parar e vão pensar, nossa, tivemos esse estresse, tivemos essa DR, esse afastamento por uma coisa muito banal, por uma coisa que a gente poderia ter conversado, entendeu? Muitos aqui se gostam pra caramba e
muitas vezes estão como o sol e a lua, entendeu? E aí, quando um tá, outro não tá, e quando um tá, outro não tá, e meu brilho é muito, o meu brilho é muito mais precioso que o teu, mas sem o meu brilho, sem a minha, sem as minhas fases, muitas coisas não refletiriam na Terra, não refletiriam em situações, até no humor das pessoas, e aí fica assim, se gostam, mas tem uma concorrência. Eu sou mais, eu sou mais importante para isso, não, mas eu sou mais naquilo, e se gostando. É uma concorrência. E o tempo vai passando. O tempo é vapt-vupt, né, gente? O tempo é vapt-vupt. O povo cigano mostrando sexta-feira de comunicar, sexta-feira de conversar, sexta-feira de ter aquela certeza de chegar àquele dominador comum. Uma sexta-feira também é de coragem, pois em algum, não é para todos, terão um final de um ciclo, de um relacionamento tóxico que estava ali só trazendo dores, trazendo tristeza, e isso fazendo que muitas pessoas que estavam sofrendo tenham um renovo, né? Porque o cachorro representa ali o final do ciclo e o recomeço de um novo, né? Um novo muito melhor. Não que venha em seguida, mas é algo que chega na tua vida. Povo cigano mostrando cuidado também com magias, tá, gente? Tem muita gente que não acredita. Abra um olho com magias. Às vezes parece que tá tudo legal e de uma hora para outra, pã. É um estresse daqui, é um estresse dali, é uma mudança de humor, é um... Ah! Para quem lida com a espiritualidade, procura a sua espiritualidade, procura ver o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, o que tu tem que conversar com os guias, etc. Para quem é de outra crença, reza, ora, bate o teu tambor, faça alguma coisa. Porque às vezes casais que estão bem, a felicidade alheia incomoda, né? A alegria alheia incomoda. Então não custa nada, né? Para muitos aí fazer uma magia ali para atrapalhar. Então o povo cigano alertando, né? Porque mais assim, ó, sábios que o povo cigano, nossa senhora, é difícil. Esse povo é um povo maravilhoso. Ainda mais falando em situações amorosas. Caminhos aqui, ó. Caminhos abertos e estruturados aqui, ó. Vem estrutura aqui, ó. Tem casais que voltam depois de um afastamento e dá aquela mudada, entendeu? Dá aquela mudada, tá? Fica mais firme, fica mais alicerçado. Porque a dor da saudade balança, machuca, né? Mas às vezes é bom para aprender, para saber, para ter certeza bem o que quer para a vida. Pessoas se conhecendo, olha, pode ser no fim de semana, pode ser no começo da outra semana. Tem aqui, ó, casais se conhecendo, começando com uma conversa, uma coisa, sabe assim, falando de um, ou falando da, como eu posso falar? Falando até, digamos assim, de política, falando da previsão do tempo, falando dos preços. E começa uma conversa ali, algo que, como sabe, aquilo que eu não acredito em coincidência, né, gente? Eu acho que quando tem que ser, acontece e a pessoa às vezes não tem explicação. Mostrando aqui, ó, tem muitos casais que vão se unirem, muitos casais que vão se conectarem.
entendeu? E muitos casais vão abrir, muitos casais, independente, como eu disse, independente do status do relacionamento, um vai conhecer o outro melhor, entendeu? Muito que atrapalha aqui, muito que atrapalha mesmo é o orgulho. Aquele orgulho, às vezes a gente tem que, né? Pô, senti, errei, eu vou dar o primeiro passo, falar pro meu pai, falar, pô, desculpa, eu errei contigo, falei de um jeito, né? De um jeito que te magoou. Não custa nada a gente falar, a gente reconhecer um erro quando a gente gosta da pessoa, independente disso, mas principalmente quando tem um relacionamento. Porque mostra que, ó, muito amor envolvido e muitas pessoas estressadas ou afastadas por coisas bobas, gente. Me perdoem a sinceridade, por coisas bobas. Às vezes, assim, ó, pega, termina, corta e se vai. Ah, não quero, vou deixar, vou largar assim. Já tô me estressando mesmo, não quero mais, vou sair fora. E tendo um sentimento forte pela pessoa, sabe? Não separando o joio do trigo, entendeu? Que às vezes, gente, cuidado com certas amizades, cuidado com certas amizades, com certos conhecidos ou conhecidas. Aqui, ó, o cigano falando também os segredos de vocês, que fique entre vocês. Não fique explanando, não fiquem falando da vida de vocês, dos planos de vocês. Aqui vem a confirmação, por favor. E tem muita gente que fala, e fala disso, e fala daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu explano em rede social, eu explano em tudo. Mas K1, né, gente? Mas é só um toque. Quanto menos pessoas souberem, maior será a tua felicidade. E é recado deles, né? É recado de quem sabe. Aqui o povo cigano estava pedindo também para muitos aqui prestarem atenção, gente. Tem que ser dito, né? O recado, a mensagem tem que ser dita. Cuidado com pessoas que se aproximam devido ao que tu tem, devido aos teus bens, ao que tu tem, entendeu? Preste bem atenção, analisa qual a situação, para depois não ficar assim, ó, com essa energia das nuvens, aquela energia densa, pesada, escura. Às vezes tá agradando, tá fazendo para agradar, tá dando presentes para agradar, mas muitas pessoas aí em alguns relacionamentos tá interessada é na parte financeira. Preste bem atenção nisso, para não sofrer, né, gente? Para não sofrer. Aqui o diálogo, ó, mostrando, ó, o diálogo é fundamental, ó, diálogo fundamental para acertar certas coisinhas. Tem gente que acha que, não vou voltar mais pro fulano, não vou voltar mais para fulano, a gente não vai, porque a gente não vai dar certo. Tem muita gente enganada aí, enganada. Não tire conclusões precipitadas. Nada como uma conversa para acertar uma situação que ficou mal entendida, entendeu? Isso aí chama-se o quê? Maturidade. Maturidade é fundamental em muitos relacionamentos aqui. Tem relacionamentos aqui bombando, tem pessoas aqui que vão conhecer uma pessoa que vai mexer tanto contigo aí, para quem se conectar, uma pessoa que vem chegando, vocês conversam, às vezes por rede social, outra vez é uma pessoa que tu conheceu nova que chegou no teu bairro, ou sei lá, cada um com a sua, né? Cada pessoa que se encaixar na sua situação vai saber quem é.
uma pessoa que chega, uma pessoa com papo legal, e isso vai se aprofundando, isso vai se tornando algo mais profundo, sabe? E aqui, mostrando a espiritualidade, trazendo essa pessoa, principalmente para aquelas pessoas que já sofreram bastante, sabe? Que sofreram, ou que tiveram alguns relacionamentos que achavam que ia dar certo, mas não vingou, ou eram pessoas tóxicas, como eu já disse. E teve muita gente que teve um bom tempo assim, sem estar com alguém, vivendo na solitude. Outros se envolviam com outras pessoas, mas era algo que não fluía, era só, sabe, o papo não se encaixava, não, sabe, era algo assim que a pessoa voltava para sua casa e continuava, se sentia sozinho, tanto voltando para casa quanto estando com a pessoa. Por isso que a espiritualidade vem trazendo esse alguém, essa pessoa muito querida, essa pessoa cabeça mesmo, para essa pessoa que merece, né? E aqui mostrando os caminhos abertos, aqui alegria, novidades, e aqui muita gente, sim, tendo momentos, e aqui a serpente não tá como uma traição, aqui a serpente está como momentos calientes. Tem muita gente que vai reacender, até nesse retorno, o retorno desse afastamento. Alguns estão separados há algum tempo, mas outros é menos, sabe? E nesse retorno tem a conversa, tem uma troca de, sabe, trocar umas ideias e tudo mais, e acabam se ali se envolvendo, tendo o seu contato físico, digamos assim, e sendo algo maravilhoso, algo intenso, algo que, sabe, e que importa muito também no relacionamento, né, gente? Além da conversa, do papo, tu vê que a pessoa é uma pessoa interessante, é uma pessoa legal, tu resolvendo alguns assuntos que ficaram mal entendidos, e aí se sente muito melhor para se entregar naquele amor romântico, naquela situação. Essa sexta-feira promete muito. Essa sexta-feira promete muito para quem souber deixar o orgulho do lado de fora, para aquela pessoa que acredita, para aquela pessoa que não fica vibrando no negativo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu sabia que com fulano ou com a fulana não iria dar certo. Vou tirar aqui. A sinceridade, é a carta do sol, trazendo muito, muito ânimo, muita energia, muita clareza de sentimentos. A espiritualidade também auxiliando, entendeu? Auxiliando casais, auxiliando pessoas que estão se conhecendo. Ó, a chave para abrir a, as oportunidades para que vocês tenham um relacionamento feliz está na mão de muita gente. Não vá por papo furado. Aqui, ó. Às vezes alguém que diga não vai dar certo, não vai dar certo, acho que esse relacionamento não dá certo. Vocês que têm que saber o que é melhor para vocês. Entendeu? É óbvio que todo relacionamento tem os seus altos e baixos, entendeu? Tem os seus obstáculos. Mas aproveitem, vivam, amem. Que a vida é só uma e passa assim, ó. Ela passa muito rápido, entendeu? E sei que tem muita gente aí que tem muito amor para dar. Então, não vamos deixar fofocas, orgulho, ciúme e etc e tal estragar o teu relacionamento.
ok? Um beijão, fiquem com Deus. Não esquece de deixar um like aí pro Mistério Astrológico. Fiquem com Deus.